Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe muito. Mais uma vez compartilhando o pão com um versículo para nos ajudar na caminhada, fortalecendo a nossa fé e edificar a nossa casa com sabedoria, que encontra-se em Efésios capítulo 4, quero ler com vocês o verso 17, fala assim: Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Glória a Deus. Irmãos, o Paulo, uma carta de Efésios, é uma carta de louvor e gratidão, mas que também acerta os passos dos Efésios. Do capítulo 1 ao versículo 3, ela mostra para nós o propósito da graça, que é justamente levantar, atingir a nossa história, para que outros venham a saber que Deus existe e que Ele age por meio da sua igreja, por meio do seu Espírito que opera em nós hoje, que agiu por meio de Jesus Cristo quando Ele pisou na terra e sempre esteve presente lá desde tempos remotos. Mas chega um momento, e é justamente aqui a qual Paulo entra, em que nós precisamos viver como os filhos da luz de Deus. E é justamente nesse momento que ele introduz. Eu aprendo algumas coisas com esse versículo que eu gostaria de compartilhar. Ele diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. E toda pessoa que fala, irmão, em nome de Deus, toda pessoa que é centrada, e quando eu digo aqui centrada, é na mensagem completa do Evangelho, arrependimento, a prática das boas obras e também crer nas suas promessas e nas suas boas novas, com o auxílio do Espírito Santo e todos os outros rudimentos que nós podemos acrescentar à fé cristã e ao modo de viver cristão, ele fala com a autoridade do Senhor, fala a palavra do Senhor. Então o Senhor ainda fala por meio dos seus profetas, o Senhor ainda fala por meio dos seus mensageiros, o Senhor ainda fala por meio daqueles que são enviados, daqueles que têm uma história, e Ele quer falar através da minha e da sua vida. Então Ele quer fornecer para nós algo chamado autoridade. A autoridade é poder, potere, capacidade de fazer, na etimologia da palavra potere, que é a capacidade de fazer. O mesmo poder que desceu do céu, o Espírito Santo, que chama exousia, que era justamente na verdade ali a palavra empregada no grego por Lucas é dunamis, que significa dinamite, ou seja, uma explosão dentro de nós, de uma capacidade para fazer, poder que vem do céu. Eu quero repetir, poder que vem do céu. E a palavra fala: não vivam mais como os gentios. Apesar deles serem gentios, irmãos, um cristão, ele é um estranho no ninho. Um cristão, ele é diferente de tudo, irmão. E eu falo isso por experiência própria. Ele não se apega às coisas desse mundo, ele simplesmente não olha para as circunstâncias e ele nem se envolve em assuntos civis, como ele vai dizer para Timóteo. Não se envolve, irmão. Não se envolve. Não interessa mais. Sabe, isso aqui, logicamente, irmãos, eu não sou daqueles que creem que nós não precisamos de dinheiro, não precisamos. O que eu estou dizendo é que a nossa preocupação e o nosso centro da nossa atenção deve estar totalmente voltada ao chamado que o Senhor nos deu. E o chamado, ele é executado aqui. Para isso nós precisaremos de provisão, precisaremos de alimento, nós queremos uma caminha, algo para dormir, e o Senhor sabe de todas as nossas necessidades e tudo aquilo que nós precisamos. O que nós não podemos fazer, irmão, é viver como eles, que dão mais atenção a essas coisas. O capitalismo e o ativismo que vem com ele, eu já falei isso para vocês, ele imputa em nós um fardo pesado, que é justamente aquele que tem a necessidade mais de ter do que ser, e nós somos chamados para ser, porque o ter nós podemos perder a qualquer momento, e quando nós perdemos o ter, se nós nos movemos pelo que nós temos, automaticamente nós entristeceremos e perderemos a capacidade. Agora, se nós movemos pela identidade que temos em Cristo e somos, não vivemos mais com gentios, nós continuamos sendo, mesmo que nós percamos tudo. Então o que Deus está chamando através dessa mensagem, irmão, é para não viver mais dessa forma. Chega um momento em que nós precisamos dar passos de fé. Mateus capítulo 3, versículo 8 fala: deem fruto que mostrem arrependimento.
E precisamos sair dessa esfera da preocupação da vida, sabe? Precisamos crescer em fé, precisamos amadurecer, precisamos dar passos acertados, precisamos sair do lugar da estagnação e do coitadismo, precisamos parar de nos preocupar, sabe? Apenas com o dinheiro e apenas com o salário do final do mês ou com a beleza do corpo. Precisamos parar, irmão, de viver e pensar. E a palavra fala justamente sobre isso. Fala assim, ó, levados por pensamentos vazios e inúteis. Por quê, irmão? Mateus 24:35. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Tudo que vem desse mundo, uma hora nós nem estaremos aqui. Então é loucura, irmão. É loucura, minha irmã. Lutar, sabe, para que venhamos a vencer aqui, esquecendo-nos de colocar as coroinhas, as pedrinhas na coroa do céu, a juntar tesouros no céu. Logicamente nós ajuntamos tesouros no céu com as nossas atitudes aqui hoje. E para isso vai vir sim o crescimento e tudo que nós precisamos aqui. Mas o nosso foco não pode estar aqui. O nosso foco deve estar lá. Porque se vivemos como os daqui, vivemos inutilmente e de forma vazia, sem propósito, sem uma vida que vale a pena viver. E Cristo veio para nos dar vida plena, aqui e lá, porque já vivemos eternamente. E pensando nisso, quero deixar um versículo com vocês que está em Lucas, capítulo 2, versículo 52, porque afinal de contas, Jesus é o nosso alvo. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar por isso, meu irmão, minha irmã? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor o meu irmão e a minha irmã num firme propósito, Pai. Sabemos que muitas vezes, Pai, as preocupações dessa vida nos roubam a atenção daquilo que verdadeiramente importa para o Senhor, que é justamente a nossa reconstrução e de todos aqueles que estão no nosso. Afinal de contas, a Bíblia, a palavra de Deus e toda palavra que sai da sua boca tem um objetivo, e o objetivo final dela é a salvação, não só das nossas almas, mas do nosso corpo e do nosso espírito. E para isso precisamos mudar a mentalidade, saindo do meio onde nós estamos para caminhando, assim como Jesus, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor e diante das pessoas também. Ajuda-nos com essa missão até que estejamos, Pai, prontos na estatura do varão perfeito para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos e oramos em nome de Jesus. Meu irmão, não pare de caminhar, minha irmã, não pare de caminhar até que você chegue lá aonde Deus lhe prometeu. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.